Olá, pessoal! Vamos seguir então com a nossa quinta aula da superrevisão para a prova do Conselho Tutelar 2023. Lembrando então que nós já tivemos 4 primeiras aulas. A primeira delas nós falamos um pouquinho sobre direitos humanos, direitos da criança e do adolescente e a previsão constitucional sobre esses direitos. E depois nós adentramos ao ECA, falando sobre as atribuições do Conselho Tutelar, a competência do Conselho Tutelar, as medidas de proteção, na segunda aula, e depois falamos sobre medidas socioeducativas, ato infracional, e agora nós vamos falar sobre medidas que podem ser aplicadas aos pais ou responsável, certo? Lembrando que a nossa preocupação aqui é sempre compreender o que dizem os principais artigos da legislação sobre o assunto, porque ao final nós vamos relacionar isso com casos práticos e cada vez mais vai ficando mais simples de entender. Nós estávamos falando na última aula, na aula 4, sobre medidas socioeducativas e ato infracional, certo? Então, relembrando que o Conselho Tutelar, naquele caso em específico ali, ele é chamado à delegacia de polícia para acompanhar um adolescente que comete ato infracional quando os pais não comparecem. Então, veja, quando a gente tem um adolescente que comete um ato infracional, a gente já presume ali alguma situação de vulnerabilidade, certo? Da mesma forma, na aula anterior, na aula 3, nós falávamos sobre as medidas de proteção. As medidas de proteção para crianças ou adolescentes que estavam em situação de risco. Então, não tinham praticado ato infracional, mas estavam em situação de risco por alguma negligência, enfim, por alguma situação. E nós vimos que até agora as medidas se aplicavam ou a criança ou adolescente em situação de risco, no caso das medidas de proteção lá do 101, ou ao adolescente que cometeu um ato infracional, no caso das medidas socioeducativas. Aqui nós temos medidas que podem ser aplicadas aos pais responsáveis, certo? Quando que essas medidas são aplicadas? Quando o conselheiro perceber que, na verdade, aquela situação de vulnerabilidade, o que acontece na maioria das vezes, se dá em decorrência de uma situação de negligência. Nós já vimos lá que a segunda medida de proteção, que pode ser aplicada de acordo com o artigo 101 do ECA, era uma medida de proteção de orientação e acompanhamento dos pais. Lembram-se? E eu disse assim, olha, tem certeza da negligência? Tem certeza de que essa criança está em situação de risco em decorrência do comportamento dos pais ou do responsável? Tira a criança, encaminha a família extensa, ou, não sendo possível, promove o acolhimento institucional. Tem dúvida da negligência? Então faz um acompanhamento, orientação, apoio e acompanhamento por um determinado período até que essa família se reajuste ou que haja certeza da negligência para que a criança seja retirada daquele ambiente. Tudo bem? Então aqui existem outras medidas, o artigo 129 do ECA prevê outras medidas que podem ser aplicadas aos pais, ou ao responsável, ao guardião de uma criança, enfim. E que não são medidas que se aplicam para a criança, na criança, mas sim em favor dela, Então, a primeira medida é o encaminhamento a serviços e programas oficiais comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Veja que é muito semelhante à medida de proteção que a gente aplica à criança, porque a ideia é sempre estruturar o ambiente familiar. Nesses casos, em regra, assim como, por exemplo, a inclusão em programas oficial, já tô lendo B aqui, ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento de alcoólatras ou toxicômagos. Pessoal, nesse caso, em regra, qual que é a ideia enquanto conselheiro tutelar? É que você conheça como funciona a rede socioassistencial do município e você consiga, uma vez que constate a situação de risco, promover os encaminhamentos necessários desses familiares para as respectivas entidades. Então, por exemplo, você constatou que o caso ali, a negligência ali, a situação de risco em que a criança está exposta é a violência doméstica. E muitas vezes a criança ela não sofre a violência física, mas ela presencia a violência do pai para a mãe, do padrasto para a mãe, E você observa que naquele contexto a mãe ela não consegue sair dali por uma dependência econômica. Então você vai fazer os encaminhamentos. Provavelmente, depende de como o seu município se organiza, se ele tem toda a estrutura de CRAS, de CREAS, de CAPS, se há aluguel social, se há alguma entidade de acolhimento familiar.
Então, a partir daquela estrutura do seu município, você vai fazer os encaminhamentos. Em regra, aqui, quando você constata uma situação de violência iminente que está colocando a criança em risco, você encaminharia para um serviço já de média complexidade. Né? Você encaminharia para um CREAS, você encaminharia para um programa de apoio a vítimas de violência. Talvez esse padrasto, esse pai, pudesse aderir, caso o conselho tivesse esse diálogo, uma participação em programas para autores de violência, mas tudo isso são encaminhamentos que você realiza em prol de consertar, entre aspas, aquele ambiente que está colocando a criança em situação de risco. A mesma coisa, olha, o pai ele é muito cuidadoso com o filho, é um pai sozinho, cuida do filho, mas ele tem um problema, ele é alcoolista. Então você encaminha esse pai para o CAPS e você vai continuar fazendo o acompanhamento para verificar, olha, esse encaminhamento minimizou, esse encaminhamento extinguiu aquela situação de risco? Extinguiu a situação de risco, você resolveu o problema, tudo bem? Existem casos que você também pode fazer o encaminhamento para tratamento psicológico ou psiquiátrico. Então vamos lá, a mãe ela cuida dos filhos, ela cuida bem. Só que ela tem um problema psiquiátrico, ou ela tá com uma depressão profunda, e aí era uma mãe que sempre foi zelosa, sempre foi cuidadosa, aconteceu alguma coisa ali na vida dela que ela entrou num quadro depressivo grave. Olha a ideia, você olha pra essa mãe, ela tá num quadro depressivo grave, a casa tá toda suja, não tem alimentação, os filhos eles estão indo pra escola, eles passaram a ir pra escola descuidados, e aí você percebe que existe alguma coisa acontecendo com essa mãe. Você tem duas opções. Vamos pensar juntos, né? Ou você acolhe essas crianças e tira elas do ambiente materno. E olha a quebra de vínculo dessas crianças com essa mãe. E muitas vezes isso vai fazer com que a mãe desista realmente do que, né, da vida de um modo geral. Ou você trata essa mãe. Então a prioridade sempre vai ser o quê? Primeiro, você vai buscar consertar, né, de uma forma mais simplista de dizer. Primeiro você vai tentar resolver o problema que expõe essas crianças à situação de risco. Então você vai encaminhar tratamento psicológico psiquiatra à mãe. Veja que lá no 101, quando a gente falava de medidas de proteção aplicáveis à criança, a gente falava sobre o conselho poder requisitar tratamento para a criança, certo? E aqui você pode encaminhar para o tratamento psicológico psiquiátrico. Então você vai conduzir essa pessoa, e aí cada município se organiza de uma forma de como é essa condição, mas você vai conduzir essa pessoa, muitas vezes até levá-la até o órgão responsável para que realize esse tratamento. Se vai ser um CAPS, se vai ser uma unidade de saúde, enfim. Assim como você também pode encaminhar para cursos ou programas de orientação. Assim como você pode aplicar aquela medida, lembra que nós vimos lá no 101, nas medidas de proteção, a matrícula, você pode matricular e acompanhar a frequência escolar de uma criança, ou obrigar os pais aqui, né, a matricular o filho e acompanhar a frequência e o aproveitamento escolar. Tudo bem? Não fez isso. Como que você obriga um pai, né, ou uma mãe a acompanhar e a matricular na escola? Você vai notificá-los, seja verbalmente, seja por escrito, e dar um prazo para que eles façam isso. Se não fizerem, descumprir alguma das medidas, você faz uma notícia de fato para o Ministério Público, tá? Obrigação de encaminhar a criança e o adolescente a tratamento especializado. Às vezes a criança ela precisa de um psicólogo e os pais não levam. Então é o conselho que pode aplicar essa medida para os pais e responsáveis. Uma advertência, a perda da guarda, e aí aqui a gente já tá falando que essa é uma medida que o conselho não aplica, essa medida é o juiz. O que o conselho faz? O conselho retira imediatamente do guardião e pode entregar a outra pessoa mediante termos de responsabilidade. Lembra aquele primeiro inciso que nós vimos lá da medida de proteção? Só que quando você entrega mediante termo de responsabilidade, você não está transferindo a guarda de uma pessoa para outra. Você está entregando a criança a alguém, a outrem da família extensa, até que aquela situação de origem se resolva, tá? Destituição da tutela, no caso de haver um tutor, por exemplo, os pais faleceram e o tutor é o irmão mais velho, que ficou com os irmãos mais novos. Então, essa tutela pode ser destituída também. Essa tutela só vai poder ser destituída pela pessoa do juiz, tá? Ou a suspensão ou a destituição do poder familiar, que é a pena mais grave que o nosso ECA apresenta, né? A pena mais grave que existe na legislação, que é a perda de um filho. E a destituição ou suspensão do poder familiar também só é aplicada dentro de um processo judicial. Então, em regra, o que você faz? Você vai, enquanto conselheiro, né?
Você vai, com os pais ali, encaminhar, orientar ou dar prazos para que eles matriculem na escola, para que eles levem a fazer tratamentos médicos. Esse item E e F aí, de obrigação de matricular o filho, de obrigação de acompanhar na escola, de obrigação de conduzir, levar ou promover um tratamento médico, né, os encaminhamentos para tratamento médico, esse inciso, pessoal, esses dois, o conselho tutelar ele vai atuar dentro dos limites da sua competência. Por quê? Porque ele não pode aplicar uma multa. Então, se não for respeitada a determinação do conselho tutelar, isso deve ser levado ao judiciário, tá? Por quê? Porque aí é o juiz quem vai poder aplicar uma multa caso os pais não acompanhem a frequência escolar dos filhos. É o juiz quem vai poder aplicar uma multa caso os pais estejam sendo negligentes no sentido de encaminhar para um tratamento especializado. Ok? O H, I e J são medidas que são aplicadas contra os pais, mas que só são aplicadas pelo juiz. A advertência pode ser aplicada pelo conselho, pode ser aplicada pelo Ministério Público, pode ser aplicada pelo juiz. Toda vez que for aplicada uma advertência, é necessário reduzir isso a termo, ou seja, fazer um termo de advertência assinado pela pessoa que está sendo advertida daquela situação. A advertência se aplica quando a gente observa que talvez aquela pessoa nem saiba que isso é errado. Por exemplo, os pais que não matricularam o filho na escola ou não acompanham a frequência escolar, talvez nem saibam que isso pode implicar em penalidades. Então, essa advertência, olha, estou te advertindo agora de que se esse comportamento prosseguir, nós vamos tomar X providências, ok? Ainda, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual pelos pais irresponsáveis. Deixa eu grifar aqui. A autoridade judiciária, e de novo, né, lembrando que a nossa autoridade judiciária é o juiz, poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia, inclusive fixando alimentos, caso esse agressor, né, fosse aquele provedor, né, da família. Pessoal, isso daqui é previsto no artigo 130 do ECA, é um artigo específico do afastamento cautelar do agressor. Como que funciona nesses casos? O juiz, exclusivamente a pessoa do juiz, ele dá uma liminar, uma cautelar, né? Uma decisão que, tão logo ele toma conhecimento de um fato, ele tira o agressor do lar e fixa alimentos em prol do protegido. É muito semelhante ao que acontece na Lei Maria da Penha, mas nesse caso, a vítima é a criança ou o adolescente. Então vamos pensar, a criança ela está sofrendo abuso físico, né, tá apanhando, tá sendo espancada, enfim. Ela tá sofrendo algum tipo de opressão psicológica ou ela foi vítima de abuso sexual naquele ambiente. Aí você vai tirar a criança de casa, né? Vamos lá. Constatei que a criança está sendo abusada sexualmente pelo padrasto. Ou que ela tá sofrendo maus tratos pelo pai. Eu vou tirar a criança dali, vou acolher essa criança? Qual que é o sentido de tirar a criança do ambiente dela, da residência dela, e permitir que o agressor continue morando lá? Então esse artigo, ele tem como base a ideia de que quem deve sair é o agressor. Ah, mas o agressor é o provedor do lar. Então naquela decisão de retirada, de afastamento do agressor, o juiz já fixa alimentos. Já fixa um valor que esse agressor vai pagar para manter aquela casa da onde ele tem que ficar distante, sei lá, 200 metros, 300 metros, 500 metros, a depender da realidade. Tudo bem? Então, veja, aqui nós estamos falando da retirada do agressor. Tá, Fernanda, mas eu, conselheiro tutelar, constatei isso, chegou a denúncia, o que eu faço? Você leva para o Ministério Público imediatamente o pedido para que eles protocolem, né, esse pedido para o juiz de que retire esse agressor do lar. Certo? Por quê? Porque aí a gente está falando sobre cometimento de crime. Cometeu crime, notícia fato. O que é importante vocês saberem? Que o artigo 130 do ECA autoriza o juiz a tirar o agressor do lar imediatamente. Então, ao invés de você olhou para a situação, mãe zelosa, irmãos bem cuidados, uma criança vítima de violência, qualquer tipo de violência, quem que é o causador da violência? O pai. Tira o pai de casa ou tira a criança do convívio com a família? É óbvio que você tira o agressor e não a criança do convívio. Então, para retirar a criança, você pode fazer isso imediatamente. Para retirar o agressor, você comunica ao Ministério Público, leva essa situação de urgência e o juiz concede essa decisão cautelar para a retirada dele. Ele é conduzido por um oficial de justiça e tem toda essa situação. Tá bom? E aí, com isso, nós encerramos os pontos mais importantes sobre o ECA, tá? Vocês já devem ter dado uma passada no material e visto o sumário. E aí nós temos várias legislações especiais, pessoal, que são cobradas nos editais de conselho tutelar. E o que eu vou dizer para vocês? Essas
legislações especiais, elas são legislações especiais, leis posteriores ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que geralmente alteraram o Estatuto da Criança e do Adolescente de alguma maneira. Então, quando uma lei surge no ordenamento jurídico, né, surge no país, essa lei surgiu, e ela alterou o ECA, ela automaticamente passa a constar também no ECA. Então, quando a gente fala, vamos estudar os principais pontos do ECA, a gente já está, muitas vezes, abordando tudo que eu vou falar daqui pra frente. Então, é possível, e na verdade vai acontecer, de tudo que eu falar aqui serem coisas que a gente já falou quando falou do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem? E o que eu recomendo a vocês? Eu vou passar por esse material porque é importante que vocês tenham conhecimento da existência deles e para que a gente tenha aquela sensação de dever cumprido. Olha, eu vi todas as leis que podem cair. Mas o que é mais importante? Mais importante é saber associar o conhecimento aos casos práticos, ok? Porque não adianta nada vocês decorarem o número da resolução do CONANDA que alterou tal coisa. Ninguém vai perguntar número de lei. Ninguém vai perguntar número de resolução. Ninguém vai perguntar prazo. Ninguém vai perguntar requisitos para ser conselheiro. O que vai ser perguntado? Qual que é o conhecimento mais importante para fazer uma prova para ser habilitado para o conselho tutelar? Conhecimento prático. Você sabe como funciona a rede de assistência a rede socioassistencial do seu município? Você sabe o que faz um conselheiro tutelar? Você sabe quais as medidas de proteção que o conselheiro pode aplicar? Isso que é o mais importante, tá? Então, na nossa concepção, a partir de todas as últimas provas que nós lemos, o que me parece mais importante é saber associar quais medidas podem e devem ser aplicadas ali, dentre medidas de proteção, seja a criança, seja aos pais, e os encaminhamentos que devem ser feitos à família, no caso de constatação de violência. Tudo bem? Sabendo disso, você já vai conseguir resolver a sua prova e acertar com certeza ali os 50%, 60% que é exigido. Mas vamos falar sobre a legislação especial, então. Aqui nós vamos começar com a Lei de Convivência Familiar. O que é a Lei de Convivência Familiar? Ela é uma lei de 2009 que alterou em alguns pontos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Principalmente, pessoal, a questões relacionadas à adoção. Então aqui, a Lei de Convivência Familiar, a gente está falando sobre alteração de... Desculpem. A gente está falando sobre alteração para proteger crianças e adolescentes que estão acolhidas institucionalmente. Vamos lembrar de novo aqui, ó. O que é um acolhimento institucional? Antigamente, esse acolhimento institucional ele era chamado de abrigo. E hoje, nós não utilizamos mais essa expressão abrigo. Abrigo de menores, abrigo de órfãos, né? Mas o acolhimento institucional, o local de acolhimento institucional, é aquela casa que vai acolher as crianças que foram retiradas da família natural. Por quê? Porque quando você constata, você conselheiro, 90% dos casos é o próprio conselheiro que vai constatar, vocês lembram? São os bracinhos, os tentáculos de um grande polvo ali. Então, quando o conselheiro tutelar ele constata uma situação de risco e ele percebe que não há família extensa, ele leva isso para a rede e a rede começa a procurar alguém da família natural, porque a preferência é sempre que essa criança fique no seio familiar. Mas não tem um tio, não tem um avô, não tem ninguém que possa ficar com essa criança, né, ou com esse adolescente. Então essa criança, a ela é aplicada uma medida excepcional de acolhimento institucional. E ela vai literalmente morar na instituição de acolhimento, que é uma casa onde vai ter uma equipe técnica composta por psicólogo, por assistente social, psicólogo, assistente social, esqueci, eu acho que já lembro. Mas é uma equipe técnica composta por pedagogo, psicólogo e assistente social, lembrei. E essa equipe técnica ela vai estar trabalhando com essa criança, com esse adolescente, para tentar a reinserção familiar. Vamos trabalhar com a família. Não conseguir a reinserção familiar, ela é colocada numa família substituta, por meio de adoção. Essa lei, ela traz questões relacionadas ao acolhimento institucional, ou seja, a casa, o abrigo onde essas crianças ficam. Então, a gente está pensando aqui sempre o que, pessoal? Acolhimento institucional. E aí, quais são as principais? Lógico que eu não vou trazer todos os artigos aqui, eu já tinha falado para vocês, né, que nós não vamos trazer todos os artigos primeiro, porque se você digitar qualquer uma dessas leis no Google, o site do Planalto disponibiliza as leis integrais. Mas a ideia não é que você decore lei.
A ideia é que você compreenda os principais pontos dessas leis para que você saiba resolver casos práticos, certo? Então, quando a gente fala sobre as principais alterações, a gente tem o quê? A valorização da convivência familiar dessa criança, desse adolescente. Então, a ideia é que durante o acolhimento, essa criança ela mantenha a convivência familiar até o limite de não ser possível reintegrá-la à família. Tudo bem? Não é possível reintegrar essa criança à família. Afasta da família, suspende as visitas da família e começa a preparar essa criança para adoção. No caso de adoção, pessoal, essa adoção no grupinho de irmãos, né? 3 irmãos, 2 irmãos, existe uma prioridade para adotar um grupo de irmãos, certo? Então eu tenho 3 irmãos acolhidos. A prioridade de adoção aqui é quem adote os 3 irmãos. E existem alguns cuidados. Por exemplo, tem um adolescente e um bebezinho. E a família quer o bebezinho e leva o adolescente de chaveiro, mas depois devolve o adolescente. Para que isso não ocorra, a própria equipe técnica ela vai conduzir o trabalho ali. E o juiz ele pode, em casos assim, em casos em que uma criança, um adolescente, enfim, que tem uma situação excepcional que vai impedi-lo de ser adotado, ou vai dificultar muito a adoção, ele não prejudique a adoção do irmão, digamos assim. Então, em casos excepcionalíssimos, o juiz, numa decisão fundamentada, vai poder separar o grupo de irmãos e deferir a adoção de um só e não a adoção dos 2 juntos, tá? Mas são casos excepcionais. A regra, desde essa alteração legislativa lá de 2009, então faz 14 anos, estamos há quase 15 anos nessa regra, a regra é que os grupos de irmãos sejam adotados conjuntamente, tá? Obrigatoriedade de divulgação de crianças e adolescentes aptos à adoção no Cadastro Nacional. E aí, pessoal, esse Cadastro Nacional, que a gente tem o CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção, que é um cadastro que é mantido pelo judiciário. Lembra que eu falei para vocês que esse cadastro de adoção ele é mantido pelo judiciário e quem tem acesso às informações desse cadastro é o Ministério Público, a instituição de acolhimento daqueles acolhidos dela ali, né, mas é o juiz, o Ministério Público e o Conselho Tutelar. Quem que tá na fila da adoção da tua cidade, quem que tá... Então, é muito importante a participação do Conselho Tutelar nesse processo de adoção. O conhecimento das regras de adoção. O casal, ele entra com pedido, ou a pessoa sozinha, né, entra com um pedido, ela se habilita para adoção. Existe um processo judicial que avalia vários critérios, como, por exemplo, idoneidade moral, se essa pessoa tem antecedentes criminais, se ela tem condições físicas e psicológicas para adotar. É realizado um estudo psicossocial pelo serviço de psicólogo judicial e de assistente social do judiciário. E depois desses laudos, o Ministério Público vai avaliar toda a documentação, vai dar um parecer e aí o juiz vai habilitar esse casal ou essa pessoa como apta para adoção. E ela entra na fila do Cadastro Nacional de Adoção, do SNA, né? Quando ela entra na fila do Cadastro Nacional, do Sistema Nacional de Adoção, que é o SNA, quando ela entra nessa fila, ela vai ficar guardando ali uma criança com o perfil que ela colocou. Olha, criança até 2 anos, ou vamos falar, criança até 8 anos. E essa fila, ela é respeitada. Então, por exemplo, pode ser que um casal ficou 5 anos na fila, porque queria uma criança de 2 anos, e um outro casal acabou de se habilitar, mas aceitava receber um adolescente, não tinha ninguém no perfil daquele adolescente, esse casal já adote o adolescente, certo? Mas você sempre está na fila de acordo com aquele critério que você colocou quando você se habilitou na adoção. Então, qual que é a diferença entre o ECA e essa lei? É que a primeira é o Estatuto do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a Lei 12.010, ela vem lá e altera só os pontos de adoção lá do ECA. Eu já expliquei isso, né? Então, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e várias leis posteriores, né? Nós já falamos que o ECA ele é de 90, então em 2009 você percebe a necessidade de alterar algumas coisas. A prática do dia a dia ali, da aplicação das leis, sempre vai sugerindo algumas alterações. Então, dentre essas alterações, nós temos alterações relativas à adoção, tá? Então, prioriza a convivência familiar, adota junto o grupo de irmãos, cria prazo de conclusão para processo de adoção. E cada tribunal tem o seu, e isso daqui é bem... As corregedorias dos tribunais, elas cobram prazos. Então, o processo de adoções, ele tem, dentro do estágio ali de convivência, que é previsto em lei, os processos, eles têm programas. Por exemplo, em Santa Catarina, a gente tem o programa Acelera. E aí, os processos, eles devem ser concluídos, a destituição do poder familiar, lá dos pais, para que essa criança seja apta à adoção, em até
6 meses, um procedimento de adoção em 45 dias, a criança está acolhida, 6 meses no máximo. Então tem várias situações, vários prazos para que você coloque sempre o acolhimento institucional como algo excepcional e rápido. Acolhimento institucional não pode ser a casa de ninguém. Acolhimento institucional é a passagem de uma criança e adolescente até a reintegração familiar ou até a adoção, tá? É claro que nós conhecemos casos práticos que a criança ela não é adotada. Vai muito tarde para a instituição de acolhimento, fica adolescente e sai dali sem a adoção. Mas esses devem ser casos excepcionais. A ideia é sempre promover a reintegração familiar e a adoção, tá? Artigos que foram alterados lá no ECA. A lei veio e alterou o ECA, né? Então, estabelece a prioridade de adoção por família substituta em relação a outras modalidades de acolhimento quando não for possível o retorno da família biológica. Então, veja, sempre vou priorizar. Não conseguir levar para a família biológica, não conseguir. Coloca em família substituta. Qual que é a última opção, gente? A última opção é deixar no abrigo. A última opção é ficar na instituição de acolhimento, tá? Porque a ideia é que essa criança ela cresça no seio familiar. Então, ou na família dela ou em outra família. A última hipótese é sempre ficar no abrigo. Determina que a adoção será deferida quando ela for vantajosa pro adotando. E isso é bem importante também. A prioridade é sempre o bem-estar da criança. Às vezes aquela criança, aquele adolescente não está apto a ser adotado por alguma questão, por algum trauma psicológico, Às vezes aquela criança, aquele adolescente é o casal que tá na fila, a criança tem a idade, o casal quer. Só que a criança ela não vinculou com o casal. Não vinculou, não tem uma segurança psicológica, não tem uma questão afetiva, não promoveu a integração familiar no período de convivência, mesmo que o casal queira, se não for o melhor para a criança, lógico que essa adoção não vai acontecer. Então a adoção ela sempre vai ser vantajosa para o adotando, tá? E não para o casal adotante. Os pretendentes à adoção devem estar inscritos no Cadastro Nacional e Estadual, já falei sobre ele, né, o SNA, o Sistema Nacional de Adoção, e aí cada corregedoria dos tribunais do estado terão os seus. O Conselho Tutelar tem acesso a esses cadastros. O artigo 45 também foi alterado, define que os pretendentes à adoção devem receber acompanhamento e orientação especializada, tá? E isso é bem importante, porque muitas vezes, pessoal, durante todo o processo de adoção, por quê? Muitas vezes o casal ali promove uma adoção e romantiza a adoção, né? Eu vou pegar uma criança, a criança vai chegar, vai me amar, vai me chamar de pai e mãe, vai trazer um bilhetinho. E quando chega a criança em casa, ela tem uma série de problemas. Ela tem uma série de traumas. Aquele é um ambiente desconhecido pra ela. Então, no primeiro momento de estresse, no primeiro momento que ela é contrariada, esse casal ele meio que não sabe como agir. Eu tô falando casal, mas a gente considera a adoção solo também, né? Então, esse adotante, ele não sabe muito bem como agir. Então, muitas vezes, quando a gente tem esse primeiro momento ali, esse primeiro contato, um dos órgãos que esse casal pode procurar é o Conselho Tutelar. E, na verdade, qual que é a orientação? Você, conselheiro tutelar, deve saber que, desde 2009, os casais, os pretendentes à adoção, e quando eles estão no estágio de convivência, eles são acompanhados pelo Serviço de Assistência Social e Psicológica do Judiciário. Tá? Se não houver assistente social forense ou psicólogo forense ali no Serviço de Assistência à Infância do Poder Judiciário, ou seja, do fórum, o juiz vai nomear alguém para isso. Então, quando você constata uma situação de risco relativa a um processo de adoção que está em curso, enquanto conselheiro, essa denúncia sempre deve ser levada ao judiciário, porque já há um acompanhamento especializado lá. Certo? Então, nesses casos, nos casos de adoção, nos casos de estágio de convivência, não há aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, a não ser que seja uma medida excepcional de urgente. Por exemplo, tá sofrendo violência física, tá sofrendo violência doméstica, tá sofrendo violência sexual, você chegou na casa, viu a situação, precisa tirar a criança dali na hora. Então, você pode levá-la de volta à instituição de acolhimento. E aí, mesmo sendo um casal que está sendo acompanhado pelo judiciário. Mas caso não seja essa a hipótese, aí o acompanhamento não é o Conselho Tutelar, tá? O artigo 46 determina a divulgação de informações sobre as crianças e adolescentes, né, que estão aptos à adoção. Tem até alguns programas que fazem, né, aqui, por exemplo, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, promoveu esse programa para todo o território nacional, que é o Busca Ativa, onde as crianças elas gravam videozinhos, elas contam quem elas são, e esse
esses vídeos, essas informações são acessadas por pretendentes de adoção, tá? De todo lugar do país, para crianças que estão em qualquer lugar do país também. O 50 estabelece prazos, né? Eu já disse isso pra vocês, que os processos eles têm prazos e que a gente sempre privilegia o quê, pessoal? Celeridade na resolução de casos. Tudo é prioridade para acolhido, tudo. Todos os encaminhamentos são prioridade para acolhido. Todos os encaminhamentos são prioridade para criança que está afastada da família. Por quê? Porque ela tem que voltar para alguma família. Seja a família de origem, né, a família extensa, a família biológica, seja a família substituta, que é aqueles pretendentes à adoção, tá? O 51, ele vai definir que o estudante deve ser previamente colocado sob a guarda do adotante, já falei um pouquinho sobre isso, em estágio de convivência. Então, quando você tá na instituição de acolhimento, você não sai adotado. Eu conheci meu novo pai e minha nova mãe. Não, você sai sob a guarda judicial, o juiz ele faz geralmente uma audiência, concede essa guarda da criança e do adolescente pro casal ou pra pessoa sozinha que tá pretendendo a adoção. E essa pessoa ela leva essa criança em guarda durante um período de estágio de convivência. A regra é que esse período seja de 6 meses. E aí, durante o estágio de convivência, há um acompanhamento do serviço social, do psicólogo forense, enfim. E esse acompanhamento vai concluir se essa adoção ela é benéfica para a criança ou não, se houve adaptação ou não. Adolescente. Passou de 12 anos, o adolescente, o adotando, ele vai opinar se ele quer ser adotado por essa pessoa. A voz dele conta, tá? Então, acima de 12 anos, a opinião do adolescente já passa a contar. E por fim, o 166, também foi alterado por essa lei de 2010, ele estabelece a possibilidade do adotante, em caso de falecimento do cônjuge ou do companheiro, ficar como guardião do adotado. Então, qual que seria a ideia? Eu fui adotada pela Maria, a Maria era casada com o João. E a Maria, minha adotante, faleceu. Então, quando ela falece, você pode ficar como guardião. O João pode ser meu guardião, considerando ali a presunção de vínculo que existe entre a criança e o casal, né? Que mesmo que a adoção tenha sido só por um. Importante, adoção informal por pessoas que não integram o cadastro de adoção é também, pessoal, conhecido como adoção à brasileira. Isso é muito importante. Sabe o que acontece aqui? Essa prática, ela é um crime e deve ser imediatamente levado ao conhecimento da autoridade judiciária quando é de conhecimento do Conselho Tutelar. Crime, né? A autoridade judiciária ou notícia-fato para MP. Esse caso aqui acontece muito, infelizmente, que eu conheço uma vizinha que tá grávida e aí a pessoa ela começa a dar um apoio na gestação e quando a criança nasce, o terceiro, que às vezes não tem filhos, não está no cadastro de adoção ou está, mas não está na vez da fila e pega essa criança e cuida dessa criança. Aí quando chega lá com 2, 3 anos de idade, que precisa matricular na escola, eles aparecem querendo regularizar a guarda dessa criança. Falando que sempre cuidaram, que eram padrinhos, que têm vínculo afetivo, que a mãe que deu a criança. Isso é uma adoção ilegal, que a gente também conhece popularmente como adoção à brasileira. Essa prática é crime, tá? Tanto da mãe que entrega essa criança, da mãe biológica, quanto do casal ou da pessoa solo que recebe essa criança como se filho fosse, não estando no cadastro nacional de adoção, tá? Então, quando isso acontece, isso deve ser imediatamente levado ao conhecimento do judiciário. O Conselho Tutelar não pode validar de maneira nenhuma, e se o Conselho Tutelar for conivente com essa situação, o conselheiro ele ainda pode ser responsabilizado. Tudo bem? Pessoal, eu acho que por aqui é isso, porque aí a gente vai começar agora na nossa próxima aula a falar sobre a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Sobre a LOAS, que também é uma lei muito importante para que vocês tenham conhecimento, certo? Então aqui nós fechamos a parte de adoção e vamos para a próxima aula falar um pouquinho sobre LOAS.